Chico, eu queria aproveitar justamente nesse ponto que você tocou da Companhia Nacional de Abastecimento. Opa. E com a produção recorde que a gente tem no Brasil nos últimos anos, principalmente de grãos, o abastecimento se tornou uma demanda e um problema para muitos produtores, né? Porque a gente tem uma produção muito grande e uma possibilidade de armazenagem muito inferior ao que a gente produz. E o custo é elevado ainda. Como é que você vê essa questão voltado para o produtor que precisa pagar por isso? E essa questão do armazenamento gerou também, principalmente com o retorno do governo Lula, a discussão em torno do fortalecimento da Companhia Nacional de Abastecimento. Eu queria entender em ambos os lados, tanto no setor privado quanto com a possibilidade de fortalecimento da Conab. Como é que você enxerga a questão da armazenagem aqui no país? Bom, eu vou começar pela segunda questão. O governo realmente logo começou a falar de fortalecer a Conab, mas levou a Conab para o Ministério da Reforma Agrária. Fortalecer em que sentido? Ou seja, né? Para fazer cambalacho de compra de alimentos, etc. Entendeu? Até que eu falei para olha, em tese, o poder público comprar alimentos para distribuir para populações carentes, em tese, isso faz parte de política de qualquer país. Nós só precisamos saber se vai comprar direito, se vai fazer edital, se vai ter licitação, se vai pagar o preço justo. Vai ter transparência. Se vai ter transparência, se vai bancar os caras, né? Então a Conab é para lá. O governo não está pensando em fortalecer a Conab por outra razão que não seja essa. Então, Conab. A questão da armazenagem, ela é um pouco, assim, é o problema, porque o Brasil aumentou muito a safra, mas ela é um problema, no meu ponto de vista, um pouco menor do que parece. Por quê? Porque hoje você não precisa fazer armazéns. Hoje você armazena em bags. Então você tem hoje tecnologias muito mais simples e flexíveis que os países em geral usam, a Argentina usa, etc., que é muito mais barato do que você fazer aqueles armazéns, que conforme for, pode daqui 20, 30 anos ficarem ociosos também, porque você não sabe, a safra vai andando, etc. Então, construir armazém, eventualmente, você está lá, a fronteira nossa está indo para o Piauí. O Piauí não tem capacidade de armazenagem. Mas as empresas que foram para lá, posso garantir para você, eles armazenam. Né? Porque quem toca a agricultura em Balsas do Maranhão, nas áreas lá do Matopiba, são grandes empresas ligadas ao agronegócio que já chegaram junto com a armazenagem. Então o governo vai fazer armazém público? Não. Então esquece essa ideia. Então vamos financiar então para o particular fazer. Tem dinheiro para fazer armazém. Talvez tenha que colocar mais, né? Eu não tenho certeza sobre se precisa colocar mais. O nosso dinheiro que tem no plano safra não é suficiente. Agora, óbvio também que os construtores de armazéns estão loucos para vender essa narrativa que está faltando armazém. Entendeu? Então eu não me dou mais direito de ser ingênuo, né? Vamos com calma. Precisa de mais armazém? Provavelmente precisa, mas ou você tem um plano logístico para isso, ou então é cambalacho de novo, para você alimentar a empresa que constrói armazém. Eu estou pensando assim, cabe ao poder público construir armazém? Aonde e como? Para quem vai se utilizar desse armazém? Porque no passado eu sei que a Conab tinha aqueles armazéns antigos, né? Se não fosse a Conab, o Brasil não tinha a economia do café. Porque os armazéns públicos eram fundamentais, né? Hoje, você falar em armazenagem, estoque de alimentos, tudo isso é coisa, é tudo perigoso. É tudo perigoso e ultrapassado. Fazer estoque para regular preço, Não é. Pensa nisso, hein? O que já aconteceu com o açúcar, com o próprio café. Então, nós não podemos pensar as teses do passado no presente. Eu não sou especialista em armazenagem. Eu sei que algumas regiões, porque se expandiram muito, falta. Mas eu desci em Campo Grande e fui de carro para dar aulas em Dourados. São 200 e poucos quilômetros. Desceram de Campo Grande para o sul. Eu nunca vi tanto armazém. Sabe de quem os armazéns? Da Cevale, conhece? É do Paraná. Da Coamo, do Paraná. Eu também. Eu vi 6 cooperativas do Paraná dominam a região de Maracaju para baixo ali de Dourados. Influência forte do Paraná. Cai o queixo. Tá entendendo? Cai o queixo. Esses caras eles são muito fortes. Eles fazem muita estratégia, eles trabalham muito com logística. Por isso que essas cooperativas são maravilhosas, né? O quanto isso depende do governo? Esse é meu ponto.